Bom dia, nono ano! Como estão todos? Então, na nossa aula de hoje de arte, a gente vai estar dando um movimento voltado para o futuro, chamado de movimento futurista ou futurismo. Ele surgiu com a proposta da arte voltada para o futuro e para o progresso, né? Rejeitando o passado, exaltando a modernidade. As obras futuristas são relacionadas a velocidade da máquina, o dinamismo e a celebração de novas tecnologias. Na obra que tem até na página 141 de Russolo, do livro de vocês de arte, você vê a velocidade, né? Sugerindo a velocidade por meio da música. Manifesto futurista. O que seria manifesto? Manifesto, na verdade, é um estilo de texto literário que você manifesta opiniões, ideias, intenções de um autor ou de um grupo determinado. Então, daí nasce em 1909, a partir do escritor e poeta franco-italiano Filippo Tommaso de Marinetti. Ele escreveu o Manifesto Futurista, publicado na primeira página do jornal francês Le Figaro, em 20 de fevereiro do mesmo ano. Esse manifesto sugeriu um novo conceito artístico que desse privilégios à velocidade e ao futuro. O texto inaugurou o futurismo, esse movimento de vanguarda que enaltece a vida moderna, pois rejeitava a cultura clássica e todos os movimentos artísticos anteriores voltados apenas para o novo. Os futuristas reforçam a ideia de uma mudança constante, né? Uma mudança muitas das vezes no caráter político, nos valores morais da época, eles discutem isso. A pintura futurista, ela tinha, na verdade, os princípios fundamentais, um movimento, né? O movimento, a ação, a velocidade, né? Uma vez que a pintura tem o objeto estático e, portanto, sem movimento, né? Representado na obra. Mas na tela do artista Giacomo Balla, por exemplo, um cachorro aparece com várias patas sobrepostas, indicando um movimento. Os principais artistas da pintura futurista são Umberto Boccioni, Carlos Carrà, Luigi de Russolo, Giacomo Balla, que serão estudados no decorrer das nossas aulas. Então, o Filippo Marinetti, ele tem uma concepção que o futurismo é um processo contínuo, né? É um estado de revolução permanente e de mudanças sucessivas. Para ele, os artistas abandonaram aquela arte que era pautada em cima do belo, das ideias classicistas, né? Então, o estilo futurista, ele envolve a pesquisa baseada nas cores das obras, pós-impressionistas e com as outras demais vanguardas nas formas e técnicas de composição cubista. As linhas também eram muito utilizadas nas obras para indicar o movimento e a ação, além da preocupação de uma nova forma de arte voltada para a tecnologia, visando o futuro, né? Os artistas futuristas também propõem mudanças políticas. Na pintura futurista, era comum a ideia de renovação e ao mesmo tempo de revolta, como possível observar em uma das obras de Luigi Russolo, propriamente titulado de A Revolta. Nessa tela, o Luigi vai usar cores primárias, né? E o azul, né? O embate com o azul com o vermelho e cores complementares predominantes que vai dar uma alusão mesmo a um embate, né? A uma noção de luta, a uma noção de revolução, na verdade. A luta também está presente na obra O Funeral Anarquista do artista Carlo Carrà, que ele representa a ação de policiais durante o funeral do italiano Angelo Galli, morto em 1906 após incitar uma greve. Carrà também era anarquista. O que seria anarquista para vocês entenderem? É uma ideologia de um movimento político que é contra qualquer tipo de autoridade do Estado. Então, o anarquismo é isso.
né? A cor preta é predominante na obra do Carrá e simboliza a tensão, o caos da cena, na verdade. Ele simboliza muito isso, a tensão, o caos que a cena vai trazer, né? Trazendo uma ideia também de pessoas trabalhando como um todo. Uma ideia de união popular, acima de qualquer individualismo. Na pintura de Carrá, você vai ter mesmo a presença forte do futurismo, porque ele vai deixar aquela estética, aquelas pinceladas simétricas, e ele vai trazer pinceladas dinâmicas. Ele vai trazer aquela sensação de velocidade, aquela sensação também. Ele vai trazer a questão do nacionalismo, da força, da luta, da indústria e do avanço, né? Até porque a tela é pintada após a citação de greve de Ângelo Galli. Então, na nossa aula de hoje de arte, falamos sobre, né, futurismo, que por sinal tem no módulo de vocês. Qualquer dúvida é só me perguntar. Mas antes de nada, eu quero que vocês façam uma pesquisa do que é o futurismo, do que é arte futurista e me tragam, viu? Qualquer dúvida é só perguntar.